Boa noite a todos. Então, nós vamos começar. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar com vocês nesse dia especial e nessas circunstâncias tão diferentes do que nós estamos acostumados a viver, né? Fico muito feliz de rever alguns irmãos, né? Há pouco nós estávamos em reunião de oração no Zoom e é com muita alegria que a gente olha para o Zoom e vê a foto dos irmãos e se alegra em ver a imagem daquele irmão que, mesmo que a gente tenha conhecido tão pouco, faz parte da nossa família. E isso é muito legal porque isso só é possível no Senhor. Somente a palavra de Deus ela é capaz de produzir em nós esse sentimento de ligação, porque estamos alicerçados todos no mesmo Senhor, e por isso é muito legal. Antes de começar, eu tenho dito em todas as lives que eu participo, reuniões de oração, vídeos que eu tenho gravado, eu sempre tenho começado falando que as nossas vidas elas não serão as mesmas, né? Muitas coisas irão mudar. Não seremos as mesmas pessoas após esse processo aí de pandemia. Alguns rituais irão mudar, né? Provavelmente nós vamos ficar muito tempo ainda usando máscaras, por mais difícil que isso seja. A nossa preocupação excessiva em lavar as mãos continuará. Álcool em gel vai ser o nosso companheiro de todas as horas. Isso tudo serão mudanças que nós vamos conviver a partir de agora. E talvez a gente fique aflito porque algumas coisas não serão mais como eram antes. Algumas coisas vão ser bastante dolorosas, inclusive, como pegar um ônibus coletivo cheio de pessoas. Vai gerar certa preocupação em nossos corações. Ou estar num ambiente que tenha muitas pessoas. Mas eu quero dizer para os irmãos que mesmo que tudo mude, que as coisas fiquem bem diferentes, o nosso Senhor, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, não nos deixemos se desesperar pela circunstância do presente, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Que as coisas deste mundo não nos façam esquecer daquilo que está reservado para nós na eternidade, ao lado de Cristo Jesus. Então, que tudo isso que estamos vivendo não deixe embaçar a nossa visão, de modo que a gente deixe de contemplar o Senhor da história e o que está reservado para nós. Então eu sempre gosto de começar falando disso. E hoje nós vamos falar sobre ter de bom ânimo, né? E como ter ânimo em dias de tantos desânimos, né? Em dias de notícias tão tristes, em dias de pessoas perto da gente, do nosso lado, sendo acometido desse vírus que tem levado tantas vidas. Como falar de ter bom ânimo se nós não podemos estar juntos? Como? Como falar de alegria quando o coração está cheio de tristeza? Ou quando as circunstâncias nos fazem ficar triste? Então, eu queria antes ler para os irmãos alguns versículos. Nós temos muitos versículos que falam sobre ânimo, ou sobre ter ânimo. E antes de ir para o versículo que nós vamos tratar hoje, eu queria lembrar alguns com os irmãos. E aí eu vou ler alguns deles. João, capítulo 16, versículo 33. É um versículo muito conhecido por todos nós. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Um versículo muito conhecido.
por todos nós, o versículo onde o próprio Cristo fala que nós devemos ter bom ânimo. E ele diz, eu venci o mundo. E o legal é que os versículos anteriores a este, Jesus vai tratar de vários assuntos e ele fala, olha, eu disse todas essas coisas para que vocês tenham paz. Que mesmo em momentos difíceis, vocês tenham paz. E tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmo 31, versículo 24 diz, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Josué 1, versículo 9 diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E eu vou ler, nós teremos muitos outros, eu vou ler um último, antes da gente ir para o texto da mensagem de hoje, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Esse último é a fala do rei Ezequias, um rei jovem, que quando reinava em Judá, foi ameaçado pelo rei da Síria e todo o seu exército, um exército devastador, que matava e dominava todas as nações por onde passava. E o povo de Judá estava morrendo de medo. Eles estavam isolados dentro do seu próprio reino, porque o exército da Síria vinha atacá-los. Ezequias então reúne o povo na praça e diz, o que está com nós é muito maior do que o rei da Síria. Ezequias então ele traz ânimo àquelas pessoas. E a palavra do Senhor diz que Ezequias redobrou o ânimo daquelas pessoas. Então Ezequias naquele momento ele foi um instrumento de ânimo, um instrumento de encorajamento. E hoje nós vamos falar sobre ter bom ânimo, mesmo nas situações mais difíceis. E nós vamos lá para Mateus, capítulo 14, um trecho muito conhecido também. Uma história onde nós conhecemos com detalhes às vezes. Mateus, capítulo 14, versículo 27. Diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Oremos, irmãos. Deus de graça, louvamos o teu nome, Senhor, porque todos os dias o sol nasce. E ao nascer do sol, Deus, as suas misericórdias se renovam sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos a convicção de que somente no Senhor podemos ter a verdadeira alegria. A Deus te pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos aqui no capítulo 14 de Mateus um momento histórico da vida de Jesus. A partir do versículo 14 do capítulo 14, nós vamos ver alguns milagres que o Senhor realizou. O versículo 14 diz, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então Jesus, quando desembarca, ele vê que ali havia pessoas que estavam doentes no meio daquela multidão e ele o cura. E ao cair da tarde, o versículo 15 diz, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, porque, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós de comer.
Aqui é aquela história que todos nós conhecemos também, aquele momento em que a multidão estava ali reunida e acredita-se que foram mais de 25 mil pessoas, porque a Bíblia fala somente o número dos homens, mas havia ali mulheres e crianças também. E o Senhor diz, e os discípulos ficam preocupados achando que eles estão com fome, e o Senhor então faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E depois desse momento chega a história que nós acabamos de ler, a partir do versículo 23. E despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. No versículo 22, irmãos, o anterior a esse diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. O Senhor então manda os seus discípulos voltar para o barco e embarcar, e diz: podem ir na frente, porque eu vou me despedir das multidões. E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos vão embora e que Jesus então vai para o monte orar. E provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã, quando Jesus está orando, Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos que estavam no barco passando por uma tempestade desesperadora. E a palavra do Senhor diz que os ventos eram tão fortes que o barco já estava muito avançado. Eles já estavam distantes. E aqueles discípulos estavam com medo. Aqueles homens estavam com medo da tempestade. E no meio daquela tempestade alguém vem andando sobre as águas. E eles pensam que era um fantasma, né? Olha aí que mesmo nessa época o pessoal já tinha medo de fantasma. Diz que no grego essa palavra pode ser traduzida também como um espírito de um demônio ou de um anjo. E eles ficaram com medo porque eles só via alguém andando sobre o mar. E essa caminhada de Cristo sobre o mar nos revela algumas coisas. Uma grande revelação que nos traz é que Cristo ele era muito maior que Moisés. Diferente do que alguns diziam que Cristo era um grande homem, mas não o Cristo, não o Senhor, que ele era alguém que conhecia muito, que era um novo profeta. Jesus ele era Deus, e diferente de Moisés, que precisou diante do mar, o mar se abriu para que ele passasse, o Cristo ele anda sobre as águas. E isso é uma das lições que o texto nos traz. E a Bíblia nos fala que quando ele andava sobre as águas, os discípulos tiveram medo. E quando Jesus diz no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse sou eu também, ele pode ser traduzido como eu sou. Eu sou. Tende bom ânimo, não se preocupem. E no meio disso nós temos aí o exemplo de Pedro, alguém que, para mim, Pedro ele é uma chuva de emoções. É alguém cheio de grandes emoções. Pedro então responde: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Nós sabemos dessa história que Pedro, ele pergunta: olha, se for você mesmo, deixa eu andar contigo, me mostra que é o Senhor. E Jesus diz: então vem. E Pedro vai, e Pedro consegue andar sobre as águas nos seus primeiros passos. Mas logo em seguida Pedro começa a se afogar. O versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, nós vemos aqui um exemplo claro de quando o medo nos faz mudar a visão. Enquanto Pedro olhava para Cristo e confiava que Ele é o Senhor, ele estava caminhando. Mas a partir do momento em que o medo tomou seu coração e as ondas chamaram muito mais atenção, os ventos foram muito mais preocupantes, Pedro começou a se afogar e pede por ajuda. E o versículo 31 diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes?
E é forte esse versículo, irmãos, porque Pedro era alguém extremamente disposto. Era o discípulo que sempre servia, que sempre estava ali. A gente vai ver isso em outros momentos. Quando o próprio Pedro, preocupado com quando os soldados vêm levar o Senhor, ele arranca a orelha do soldado. Porque Pedro era muita emoção e ele se dedicava muito. E alguém pode dizer, mas como? Um homem de pequena fé. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? É que a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos manter a nossa fé até nos momentos difíceis. Os momentos difíceis não podem nos abalar, não podem fazer com que a nossa fé seja abalada. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode ficar preocupado, de que a gente não pode sentir saudade. Tudo isso é normal, isso pode acontecer. Mas nós não podemos esquecer aonde está a nossa esperança. O moto da mocidade diz, alegres na esperança. Não é alegre sem pandemia. Não é alegre em bons momentos. Não é alegre somente na festa, quando a gente vai comer o bolo, ou quando a gente sai para comer a pizza. Mas é alegre na esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. E é baseado nisso que eu quero trazer à memória dos nossos irmãos sobre mantermos o ânimo. Mas, Mateus, como manter o ânimo em circunstâncias tão difíceis? E eu quero aqui trazer alguns motivos pelos quais nós podemos manter o ânimo. O primeiro motivo, o qual deve ser o nosso principal motivo, o maior de todos os motivos, é que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e juntamente com Ele nós estaremos na eternidade. Esse deve ser o primeiro e o grande motivo das nossas vidas para mantermos animados. Os irmãos devem lembrar que há um momento em que os discípulos ficam muito felizes e chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, mas em teu nome até os demônios se submetem a nós. E Jesus responde, mas vocês estão felizes por isso? Vocês devem ficar felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria, ela deve estar na esperança da vida eterna. E por isso é que nós não podemos nos desanimar. E é por isso que o nosso ânimo, ele deve ser sempre existente em nossas vidas. Um outro motivo que nós podemos nos animar diante dessa situação toda, nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Paulo, quando escreve a sua carta a Filemon, pedindo que Filemon receba de volta Onésimo, seu escravo fugitivo, que agora não era mais escravo, mas irmão, porque havia entregado o seu coração a Cristo. Ele fala a Filemon, Filemon, por favor, me traz de volta o ânimo, recebe ele de volta. Anima o meu coração. Paulo estava preso, vivendo um momento de isolamento. Paulo escreve uma carta, porque ele se envolve com a história. Paulo teve empatia, mesmo em um momento de isolamento, que ele poderia ter todos os argumentos para dizer, eu estou triste, Onésimo. Que bom que você aceitou Jesus, fique aqui, que bom que a graça do Senhor te alcançou. Mas Paulo, ele se envolve na história, ele escreve uma carta e ele diz a Filemon, reanima o meu coração. E Paulo fala sobre reanimar o coração na execução do perdão. Irmãos, nós podemos também ter bom ânimo e continuar animado quando a gente exerce o perdão e quando a gente contempla a reconciliação. Quando alguns irmãos estão brigados e a gente pode ver a reconciliação, isso deve trazer alegria ao nosso coração. Então, talvez nesse momento que estamos vivendo seja uma excelente oportunidade de você pedir perdão, de você ajudar alguém que está precisando pedir perdão a outra pessoa, e você pode se alegrar com isso. Um outro grande motivo que pode nos trazer o ânimo e reanimar os nossos corações
É quando João escreve a sua terceira carta, e ele escreve para Gaio, alguém que ele nem conhecia, mas que ele ouvia falar sobre, e ele diz assim, ó: muito se alegra o meu coração em saber do seu testemunho, em saber que você caminha na verdade, em saber que você exerce o amor. Irmãos, João tem o ânimo dele ali ainda vivo, cheio em saber que um outro irmão testemunhava de Cristo. Isso deve ser motivo também de nos animar, de trazer o ânimo aos nossos corações. A gente deve se alegrar em saber que os irmãos estão caminhando no Senhor, que os irmãos estão testemunhando de Jesus Cristo. Na segunda carta que João escreve a uma igreja e ele diz: meu coração muito se alegra em saber que os seus filhos, ou seja, que os membros desta igreja andam em amor. Um outro motivo, irmãos, que devem trazer alegria ao nosso coração é a unidade em Cristo Jesus. É saber que fazemos parte de um mesmo corpo e que a palavra do Senhor, ela cria em nós esse laço porque estamos alicerçados na mesma palavra. E que palavra é essa? É a verdade. Porque o Senhor Jesus Cristo é a verdade. E está acima de qualquer ideia nossa. Está acima de qualquer concepção nossa, porque Cristo não é filosofia, Cristo não é ideologia, Cristo não é ideia, Cristo não é convicção, Cristo é a verdade, que está acima de qualquer coisa que nós possamos pensar que tem algum sentido. Um outro motivo, irmãos, que nós devemos nos alegrar. Nós vamos ver na carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve a carta também como prisioneiro, enquanto a igreja de Filipos está ali preocupada com ele, porque ele está preso. Paulo escreve uma carta de alegria. E Paulo se alegra e convida aqueles irmãos a se alegrar, porque aquele sofrimento que ele estava passando era por causa do Evangelho de Cristo. Então nós devemos nos alegrar com a pregação e a proclamação do Evangelho de Cristo, de que almas estão sendo alcançadas, e isso deve ser motivo também para nos trazer ânimo. Tende bom ânimo. E por último, irmãos, porque nós devemos ainda manter, ou como manter o ânimo diante de toda essa situação. Nós devemos manter o ânimo, irmãos, porque as misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, se renova todas as manhãs. Ainda que o dia esteja muito nublado, ainda que ao acordar você não consiga contemplar a luz do sol, o sol nasceu e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece todas as manhãs. Eu costumo dizer que quando o sol se põe, renasce a nossa esperança. Porque a gente espera pelo outro dia, porque ele vai nascer. E toda vez que ele nasce, renova sobre nós as misericórdias do Senhor. Tende bom ânimo. Ainda que estejamos vivendo dias difíceis, ainda que tudo isso possa parecer um fantasma, ainda que a gente fique aterrorizado, ainda que os ventos estejam muito fortes, ainda que nós sejamos empurrados, ainda que nosso coração esteja muito aflito, o Senhor está sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle. E a nossa fé é em Cristo Jesus. Por isso eu quero
desafiar os irmãos que continuemos alegres na esperança, a esperança viva, que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça cada dia mais fortes na fé, que a nossa fé não se abale diante dessa toda dificuldade, que nós continuemos dedicados no amor, que amemos uns aos outros, que é o mandamento do Senhor, que nesse momento de isolamento ou distanciamento social, né, melhor, possamos amar, mesmo estando distantes, que você ligue para algumas pessoas, escreva cartas para ela, que tal? Que tal trazer de volta as cartas? Ore pelo seu pastor, ligue para ele, pergunta como é que ele está. Liga para os irmãos mais idosos da sua igreja, porque com certeza eles estão com saudades. E que continuemos unidos no trabalho. Que a nossa união, mesmo que distante, ela se torne ainda mais forte. Não porque dependa de nós, mas porque é uma união fruto da salvação que temos em Cristo, fruto do sacrifício de Cristo, que nos fez um, e que Ele é a cabeça, e a palavra do Senhor diz que Ele está em todos. Que essa união seja uma marca, porque ela precisa ser uma marca. A unidade do corpo de Cristo é uma marca da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada jovem dessa federação. Eu agradeço pelo convite, digo que estou à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. É muito bom poder participar com vocês. Apesar de tudo isso, é uma coisa que eu tenho percebido que tem sido muito produtivo, é que com essas lives, com todas essas programações online, a gente está conseguindo alcançar muita gente. Muitas pessoas que já há algum tempo não participavam de nada, mas que agora estão podendo assistir. É claro que nada disso substitui o nosso encontro, de estar perto um do outro, de poder abraçar. Mas tudo isso tem trazido também muitos pontos positivos e que a gente possa aproveitar tão somente para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado e lembremos que tudo isso só faz sentido porque nele vivemos. Um forte abraço, irmãos.